Olá, querido ouvinte. Aqui quem fala é a Fernanda, enfermeira da Sala de Situação de Saúde, residente multiprofissional de Vigilância em Saúde, apresentando o sprint do dia 15 ao 21, correspondente à Semana Epidemiológica 25. E entre os temas dessa semana, temos síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, coqueluche, sarampo e, claro, nosso alerta meteorológico. E no Citrep dessa semana, analisando os dados mais atualizados de síndrome gripal no DF, as síndromes gripais têm mantido patamares estáveis no Distrito Federal, com leve aumento em algumas regiões administrativas. Segundo o dado do InfoSaúde, no município nas últimas semanas, houve uma diminuição no número de atendimentos por síndrome gripal. Entretanto, a proporção de atendimentos na atenção primária permanece elevada, próxima aos 7%. Acerca da distribuição viral nas últimas semanas no DF, segundo os resultados dos painéis virais coletados em unidades sentinelas do DF, percebe-se uma predominância e uma tendência de aumento do vírus influenza. Outros vírus seguem circulando, em uma menor proporção, como rinovírus, VSR, adenovírus e metapneumovírus. Sobre a vigilância sentinela de síndrome gripal no Brasil, foram identificados 22.759 vírus até a semana epidemiológica 21, 34% do vírus influenza, 1% do SARS-CoV-2, 53 outros vírus respiratórios, nesse 53, 63% rinovírus e 30% VSR, reforçando novamente a predominância de influenza na vigilância sentinela de Brasília e no Brasil. Já a SRAG, os casos mais agravados de síndrome gripal, que necessitam de internação hospitalar, no Brasil em 2025, segundo o último boletim do governo federal, foram mais de 58 mil hospitalizações, com predomínio do VSR, seguido por influenza e rinovírus. O vírus com maior mortalidade segue sendo o da influenza, seguido pelo VSR, somando mais de 26% dos óbitos. Sobre a distribuição da incidência no Brasil, os estados com maior coeficiente de incidência nos últimos 6 meses foram Acre, DF e Rio Grande do Sul. O coeficiente de incidência médio por semana epidemiológica é de mais de 4 hospitalizações a cada 100 mil habitantes por semana, conferindo à SRAG um potencial para colapsar o sistema público de saúde. Ainda sobre SRAG, fazendo um panorama da média de incidência e mortalidade por grupos etários nas últimas 8 semanas no Brasil, existe um aumento no coeficiente de incidência entre menores de 2 anos e maiores de 65. Entretanto, a média de mortalidade entre maiores de 65 mostra uma discreta redução, talvez apontando para uma possível estabilização nas próximas semanas. Cerca dos dados de influenza aviária de alta patogenicidade, a IAP, nos Estados Unidos, desde o início do surto, foram reportados 1.076 focos em rebanhos, com maior concentração nos estados da Califórnia, Idaho e Colorado. A Califórnia lidera com o número de casos, somando mais de 700 registros. Apesar da trégua momentânea na última semana, houve a confirmação de um rebanho leiteiro da Califórnia. O cenário segue um monitoramento rigoroso, dada a magnitude e o impacto do surto, mas segue uma tendência de desaceleração da transmissibilidade da doença, visto que a quantidade de casos por semana epidemiológica vem diminuindo. Ainda em AP, o monitoramento de águas residuais funciona como uma vigilância sentinela ambiental, permitindo detectar precocemente a circulação da influenza aviária, antes mesmo que surtos em aves sejam identificados. Em relação à presença do H1N1 em águas residuais, nas semanas entre 8 a 15 de junho foram encontrados 3 focos positivos. As amostras positivas foram encontradas em 2 locais de Nova Jersey e no estado da Virgínia. Da vigilância de IAP no Brasil, no mês de junho, percebe-se um aumento acentuado em número de investigações realizadas no mesmo período do ano anterior. Esse número se dá principalmente pela presença de focos positivos, sendo necessário reforçar a vigilância nesse período. A média de investigações mês-ano de 2025 está em 95, com desvio padrão de 30,2. Sobre os focos positivos de IAP no Brasil, no dia 25/5, em Mateus Leme, foi confirmado um caso de IAP em silvestres. No dia 28, Montenegro e Sapucaia do Sul, um foco em IAP em aves comerciais e 2 focos de IAP em silvestres.
No DF, no dia 3 de junho, foi confirmado também um caso de um foco de apis silvestres. Em Campinópolis, Mato Grosso, foi também confirmado um caso de ape em aves de subsistência. No dia 13, mais recentemente, em Santo Antônio da Barra, foi Goiás, foi confirmado um caso de ape em aves de subsistência. E em Diadema, São Paulo, um caso de apis silvestres. Nas últimas semanas epidemiológicas, monitoramentos de foco de influenza aviária de alta patogenicidade continua ativo. Na semana epidemiológica 25 de 2025, foram realizadas 26 investigações com a coleta de 12 amostras sem confirmação de casos até o dia 20 do 6, enquanto que a semana anterior foram registradas 49 investigações com coleta de 17 amostras e 2 focos positivos. O Brasil, por meio do Ministério da Agricultura e Pecuária, comunicou oficialmente à Organização Mundial da Saúde Animal, na quarta-feira, dia 18, o fim do vazio sanitário, conforme todos os protocolos internacionais. Com a notificação, o Brasil se autodeclara livre da influenza aviária de alta patogenicidade. Medida marca a recuperação do estado sanitário no país e permite, assim, a exportação de aves para outros estados. Já sobre ape no Distrito Federal, não há registro de sintomas em pessoas que tiveram contato com o Hemozoológico de Brasília, segundo a publicação do dia 20 de 6 de 2025. 13 pessoas tiveram contato com o hemodiagnosticado no Zoológico de Brasília. Foram, assim, classificados como contactantes. O grupo está no fim do período de monitoramento, que segue até dia 24 de junho. Os participantes incluem funcionários da Secretaria de Agricultura, a SEAGRE-DF, servidores do Zoológico de Brasília e pesquisadores da Universidade de Brasília. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, nenhum apresentou sintomas até o momento. Quanto aos dados de dengue no Brasil, em comparativo com 2024 e 2025, temos uma diminuição considerável no número de casos no acumulado até a semana 24, com o DF registrando em 2024, mais de 6.398,5 de coeficiente de incidência. E São Paulo, no ano de 2025, sendo o estado mais acometido pela doença, com coeficiente de incidência apenas de 1.814. Os casos prováveis em comparativo anual também é muito inferior, com os casos prováveis de 2024 somando 6,5 milhões e os casos prováveis desse ano 1,5 milhões. Quanto ao coeficiente de incidência na semana de 22 a 24 de 2025, temos o estado do Rio Grande do Sul com 128,9 de coeficiente de incidência, o Goiás com 119,8, Paraná com 100,7, São Paulo com 97,2, Mato Grosso do Sul com 78,5. Já os óbitos por dengue no Brasil, o acumulado aponta que São Paulo possui o maior número de óbitos, somando 858, seguido por Paraná e Minas Gerais. Nas últimas 2 semanas, foram registrados 10 óbitos, 5 em São Paulo, um em Mato Grosso e um em Mato Grosso do Sul. Sobre os óbitos de dengue no Brasil, a letalidade em casos graves de dengue entre a semana 22 e 24 de 2025 foi maior no Mato Grosso do Sul, seguida por Mato Grosso e Rio de Janeiro. Porém, esses três só tiveram um óbito. Sobre chikungunya até a semana epidemiológica 24, o Brasil possui aproximadamente 105 mil casos prováveis, com aumento de 5% em relação à semana epidemiológica anterior. No mesmo período, no ano de 2024, eram 238 mil casos prováveis. Os estados com maiores incidências em 2025 são Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais e Paraná. Quanto aos casos de Oropouche, houve um aumento de 1% nos casos desde a semana epidemiológica anterior, o menor percentual de aumento nas últimas semanas. O Espírito Santo continua sendo o estado com maior número de casos, com 6.308, seguido por Rio de Janeiro, com 2.452. Porém, o estado de São Paulo se destaca com um aumento de 9%, sendo o maior aumento da última semana epidemiológica.
Desde a semana epidemiológica 17, foi observada uma redução constante no número de casos registrados no Brasil e segue menor do que o registrado no ano anterior. Porém, até o momento do ano de 2025, os casos, o total de casos já é 85 do total de casos do ano de 2024. Em relação à situação de mpox no mundo, da semana epidemiológica 24 para a semana epidemiológica atual, foi observado um aumento de 23% nos casos confirmados em laboratório, enquanto o número de óbitos permaneceu o mesmo. Os países acometidos continuam sendo os mesmos: República Democrática do Congo, Uganda e Burundi. Quanto à situação na África, a República Democrática do Congo segue sendo o país com maior número de casos confirmados, 11.829 até o momento, um crescimento de 30% em relação à semana anterior. Nas últimas 6 semanas, a Serra Leoa foi o país que mais notificou casos, com 2.698, e também foi o país com maior registro de óbitos, nesse mesmo período, com 15 mortes provocadas por mpox. No que se refere à situação de mpox no Brasil, na última semana não houveram atualizações, permaneceram 447 casos confirmados e um óbito. Sobre a distribuição de casos e de óbito por febre amarela na Colômbia até a semana epidemiológica 25, foram 90 casos confirmados, que é um aumento de 5,6 da semana epidemiológica anterior. 78,9% são do sexo masculino, 19 que somam 21,1% do sexo feminino e 35 óbitos. Os municípios de procedência com maior número de casos e óbitos são Ataco, com 12 casos e 9 óbitos, Prado, e Vila Rica, todos dois com 10 casos, com Prado, 5 óbitos e Vila Rica, 2 óbitos. Sobre cólera na Angola até a semana 25, foram 26.423 casos totais, 746 óbitos totais, 103 casos novos e 0 óbitos até o momento. As províncias mais acometidas são Bengo e Benguela, com uma letalidade somando até 3,9%. Foi realizado, na última semana, um apanhado da vigilância de sarampo e rubéola no Distrito Federal até a semana epidemiológica 22, sendo em 2023 30 casos suspeitos de sarampo, em 2024 36 casos suspeitos de sarampo e em 2025 até o momento 21 casos de sarampo suspeitos, sendo um deles confirmado na semana epidemiológica 15, que seria um sarampo importado de uma mulher com histórico de viagens para a Ásia e Américas. Sobre sarampo no Canadá, os casos se multiplicam de forma alarmante. No Canadá, até a semana epidemiológica 23, foram confirmados 3.170 casos. Somente na semana epidemiológica 23, foram 202 novos casos. No distrito de Alberta, 114, Ontário, 72, Manitoba, 12 e 4 em Saskatchewan. A faixa etária mais afetada é em menores de 19 anos, sendo 88% dos casos em não vacinados, e mais 10 casos em recém-nascidos e um óbito. Sobre o surto de sarampo nos Estados Unidos, em 2025, até o momento, somam-se 1.214 casos confirmados, distribuídos em 36 estados. O número de hospitalizações também preocupa: 146 registros, com 3 óbitos associados à doença. Na última atualização, foram notificados mais 17 casos, com expansão para um novo estado e 2 novas hospitalizações. De acordo com os números das últimas semanas, pode-se perceber uma tendência de diminuição dos casos, porém, é imprescindível manter a vigilância. Sobre o número de sarampos mensal, o maior número de casos confirmados foi registrado em março, com 483 confirmações, seguido por fevereiro e abril, com 253 e 240 casos, respectivamente. No mês atual, são 34 casos confirmados, que vem representando uma diminuição considerável. Dados apontam que a hospitalização tem maior impacto entre crianças e adolescentes de 5 a 14 anos, com maior proporção de internados entre os grupos etários, somando 29%. Outro dado preocupante: 95 dos pacientes confirmados estavam com status vacinados, não vacinados ou com status vacinal desconhecido.
Sobre a situação de coqueluche no Peru no ano de 2025, até agora foram 1.044 casos e 16 mortes. Os casos, óbitos, taxas de incidência e mortalidade estão mais concentrados no departamento de Loreto, sendo 703 casos, 15 mortes, são 15 óbitos, com uma taxa de incidência de 65,94 e uma taxa de mortalidade cada 100 mil habitantes de 1,41. No Peru, entre os primeiros meses de 2025, a coqueluche causou a morte de 16 pessoas, sendo 15 delas na região de Loreto, considerado o epicentro do surto mais grave da doença nos últimos 13 anos. O grupo mais afetado são crianças menores de 4 anos. A população atingida são os povos indígenas da província de Datem del Maranhão. Mais de 65% dos casos estão concentrados nessa província. Quanto à resposta do governo, o Ministério da Saúde, MINSA, anuncia medidas. Reação considerada tardia. É importante falar sobre duras críticas públicas à falta de planejamento e à demora à resposta. Conforme o IMET, a previsão do tempo para os dias 16 e 23 de junho são chuvas volumosas no norte e na região leste do Nordeste e Rio Grande do Sul, com volumes que podem ultrapassar 50 milímetros, que estão em tom de amarelo e laranja-vermelho. Chuvas entre 20 e 40 milímetros poderão ocorrer em Santa Catarina e parte central do Amazonas. E é isso, muito obrigada por terem assistido mais um Citrep da Sala de Situação de Saúde, com auxílio dos residentes em saúde. Eu sou Fernanda, sou correspondente de hoje, enfermeira, e te vejo na próxima.